Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Sintonia Comigo, Cláudia Jarge. Gente, no programa de hoje, eu tenho a honra de receber o jornalista Celso Freitas. Celso. Obrigado, Cláudia. Muito bem-vindo. Obrigado. Que honra te receber, Celso. A honra é minha de poder participar do seu programa Sintonia. Muito obrigada, Celso. Vamos falar tudo? Vamos. A gente quer te conhecer mais, além do boa noite, Celso, porque você é um ícone, né, Celso? Ícone. É um ícone. Não, gente, eu vou falar uma coisa. A gente desenvolve com o trabalho ao longo do tempo, a gente desenvolve um certo carisma, né? Eu acho que em termos de comunicação é o seguinte, você tem que desenvolver, em primeiro lugar, simpatia, empatia, tá? Para chegar no nível de carisma que só consegue depois de 50 anos de trabalho, como é a minha carreira, entendeu? Sensacional, Celso. Não, eu digo que eu fiz uma brincadeira com o Celso, que o Celso chega e ele fala boa noite, a gente assina. É a credibilidade, né, Celso? Que então, maravilha. Muito bem, eu vou abrir uma loja, então. Vem comigo, Celso, vamos abrir o negócio. Perfeito. Conta pra gente, então, o início da sua carreira, como é que você decidiu pelo jornalismo, se foi a sua primeira opção? Olha, eu acho que foi por um acidente, né? Eu nasci em Santa Catarina e o sonho do meu pai e da minha mãe é que eu e meu irmão nos transformássemos num dentista, num médico, num advogado, né? E de repente eu estava estudando num colégio marista e eu acabei fazendo um ensaio numa emissora de rádio local, Rádio Eldorado. Foi um convite de um primo e irmão do meu pai, que era dono da rádio, e disse assim, você tem uma voz boa, vai lá, faz um teste, coisa e tal. Eu trabalhei 3 meses nessa emissora, um locutor me orientando como deveria ler um comercial, que na época não tinha tanta tecnologia, o anúncio dos patrocinadores era feito pelo locutor que estava no ar. Então esse foi, digamos assim, o início na latinha, que a gente chama do microfone. Certo. Tá? Depois disso, fui demitido dessa rádio, 3 meses depois, fui contratado pela emissora concorrente, a Rádio Difusora, para fazer um trabalho de rádio escuta. Na época a gente usava um rádio de grande potência para captar o noticiário de Porto Alegre, que tinha muita influência no sul de Santa Catarina, emissoras de São Paulo e do Rio de Janeiro, buscando as informações nacionais e internacionais para compor o noticiário local. O trabalho chamava Rádio Escuta. Você acompanhava o noticiário e redigia junto com as notícias locais e apresentava o boletim, o noticioso da emissora. Então, foram 3 meses de uma, 3 meses de outra, e de repente fui demitido também da outra. Né? E aí não tinha oportunidade, eu tinha perspectiva de ir trabalhar numa emissora em Florianópolis, mas eu não me achava capacitado para tanto na rádio da capital. Acabei indo para o norte do estado, na Rádio Colón de Joinville. 6 meses depois eu estava voltando para a capital. Olha. Então foi uma coisa assim muito rápida, né? E um envolvimento cada vez maior com notícia, começando, acompanhando com o trabalho de rádio escuta. Como registro assim marcante, eu fui, digamos assim, eu furei, né? Porque o grande ímpeto do jornalista é dar o furo, né? Dar a notícia em primeira mão. Claro. Eu, com esse trabalho de rádio escuta, a gente ficava ouvindo as emissoras, inclusive vizinhas, né, do Uruguai, por exemplo. E eu captei o sequestro do cônsul brasileiro Charles Burke Elbrick, Gomide, o cônsul Gomide no Paraguai, sequestrado pelos Tupamaros. Só que na época a gente não podia dar informação, havia uma censura que regulava isso. E havia uma preocupação e eu fiquei frustrado que só depois que a Rádio Globo do Rio deu a informação, eu pude publicar uma coisa que eu sabia de antemão. Que injusto esse furo que você Mas enfim, recebido. Faz parte da carreira, do desafio, né? Mas nasceu aí a vontade de trabalhar no rádio, inicialmente. E existia uma grande vontade de sair de Santa Catarina, vir para São Paulo, Rio de Janeiro. Só que eu não conhecia ninguém, né? E eu sou de uma geração que o grande desafio era mudar de estado. Que legal. Né? É diferente da geração de hoje, que, sei lá, está embarcando num foguete para ir para a Lua ou para ir para Marte. É verdade. Né? Enfim, eu acabei me alistando no Exército, porque existia uma perspectiva de
o Catarina sair de Florianópolis e ir para o Rio de Janeiro para servir no Exército. Eu acabei em Brasília. Né? Fiquei confinado 45 dias no quartel, e o primeiro lugar que eu saí quando me liberaram para poder passear e conhecer Brasília, imagina onde é que fui? Na Rádio Nacional de Brasília. Espetacular. Acabei dando uma entrevista no programa que estava no ar, recebi um convite imediato do gerente da rádio dizendo assim, eu quero te contratar. Aí eu respondi, olha, se você conseguir me liberar do quartel, eu estou aqui amanhã. Enfim, foi muito rápido isso. Antes de terminar o trabalho, prestar serviço militar no quartel da PE, eu fui, digamos, sondado para ir para a rádio, para a TV Globo. Né? Por quê? Eu consegui uma liberdade especial dentro do quartel a partir do momento que eu fui participar da missa rezada na Granja do Riacho Fundo no final de ano. E nessa missa, onde estava presente o presidente Emílio Médici e todo o staff, todo o ministério na Granja do Riacho Fundo, eu li uma parte da homilia. E recebi elogio. Com toda certeza. Mas eu era um reco, que é a linguagem que é usada na época para o soldado raso. Tá. Né? Soldado raso. A PE, por exemplo, ela prima pela postura de estar devidamente adequado, com roupa, com cabelo, com tudo. Né? E o presidente acabou a missa, ele veio na minha direção, perguntou e comentou. O jovem soldado tem condições de ser um grande locutor. Que incrível, Sérgio. Eu, de uma maneira muito ousada, falei, perdão, excelência, eu já sou um profissional. Porque tinha um histórico, né? Claro. E ele ficou interessado, aí eu falei que eu já tinha trabalhado em Santa Catarina. Em Florianópolis eu tinha tido a oportunidade, durante 3 meses, redigir e apresentar um boletim econômico do BRDES, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Né? Uma coisa assim, muito rápida, enquanto eu aguardava a data para ir para Brasília. No final da conversa com o presidente Médici, eu soltei, né? Presidente, eu tenho a oportunidade de garantir um emprego na Rádio Nacional. Adorei isso. Eu poderia ser requisitado pelo Palácio do Planalto? Porque se eu ficasse no quartel, eu não teria como trabalhar. Sim. Né? E sendo requisitado pelo Palácio do Planalto, poderia ter um tempo para garantir uma oportunidade. Ele olhou para mim e disse assim, não disse, né, mas manifestou, ousado você. Ousado, maravilhoso. Mas enfim, eu não sei se é por causa da voz ou por causa da atitude de ser franco e objetivo. Bacana, claro. Né, numa atitude ousada, ele fez esse comentário, a gente pode ver isso. E isso criou digamos assim, um ambiente, frente aos meus superiores dentro do quartel, de me liberar meio expediente para garantir um emprego na rádio. Eu não saí do quartel. Eu fiquei no quartel, mas com a oportunidade de trabalhar na rádio. Trabalhando na rádio, o apresentador da Globo, de Brasília, ele cometeu um ato falho. Né? Ele achou, na época, a única coisa que tinha de ilustração eram filmes de 16 milímetros, né? Não tinha o VT ainda. Sim. O VT era um VT quadruplex, que a gente chama, e que era pesado, não tinha mobilidade para sair, pra trazer as imagens. Ele achou que estivesse em off, que não estivesse aparecendo. E a notícia foi da reabertura do Congresso Nacional depois do AI-5, dizendo assim, ele era tido como Jatobazinho, que imitava o estilo do Luiz Jatobá, né? E o Congresso Nacional vai reabrir na próxima segunda-feira e vai ter muito trabalho. E isso não criou criou um mal-estar dentro do Palácio e o apresentador foi demitido. Era um jornalista velho, de idade, respeitado, mas lamentavelmente sofreu por causa disso, entendeu? E aí surgiu uma vaga. A vaga para alguém que estava ainda no quartel. Muito bom. Né? Eu tive a oportunidade de, antes de estrear, de ter estagiado com o Heron Domingues no Rio de Janeiro.
Heron Domingues, para quem não sabe, foi um ícone, aí sim é um ícone, viu? Eu não me considero Como um você, ícone, não. Celso, claro que sim. O Heron foi, digamos assim, a voz que transmitiu todos os grandes acontecimentos da Segunda Guerra Mundial através do rádio. Só existia o rádio, Sim. né? E ele ganhou essa notoriedade. Ele foi para a televisão, ele apresentava na Globo um jornal internacional, que seria depois o Jornal da Globo, né? Porque grande parte do material gerado pelas agências de notícias não era processado, não tinha como processar e botar no noticiário das 8. Então ele ia às 11 horas, que tinha um tempo maior. Ah, sim, mais tempo. Então por isso chamava Jornal Internacional, porque era baseado no material que vinha do exterior. Então foi aí o início, digamos assim, da carreira e de um aprendizado muito grande num jornalismo sério, respeitável, né? Foram 3 anos em Brasília, eu fui transferido para São Paulo para apresentar o Jornal Nacional aqui em São Paulo. Olha aí, mudou de estado. E aí foi um grande desafio também, porque quando eu cheguei aqui, o sindicato obrigou que eu ou estivesse estudando ou fosse formado em jornalismo. Certo. Eu fiz 3 anos de Casper Libero, que deu a oportunidade de ter, digamos assim, uma dimensão maior, um aprendizado muito grande do que era a responsabilidade de ser um jornalista. Que bacana, Celso, que bacana. Aí foram 8 anos aqui, depois uma transferência para o Rio de Janeiro, para apresentar o jornal ao lado do Cid Moreira. A coisa, assim, digamos assim, triste que aconteceu em São Paulo, porque a gente entrava em rede, todo o noticiário referente ao sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina e São Paulo, era gerado por São Paulo. Eu entrava em rede. Entendi. E aí a gente fez uma greve em 79 do jornalismo, dos jornalistas, e a Globo decidiu centralizar tudo no Rio. Tudo no Rio. Então eu aparecia de voz narrando uma matéria que não tinha um repórter, às vezes, e também ia aos finais de semana para o Rio de Janeiro para apresentar o Fantástico. Você fez tudo, né, Celso? A gente lembra de todas as notícias pela sua voz, assim. É um ícone, não adianta. Isso é fato. É aquilo, a gente marca porque ao dar uma notícia, você também participa dela. O telespectador participa porque tem emoção, né? E quando eu falei de empatia, é porque você cria um elo com o telespectador que você tem que comungar o sentimento dele, entendeu? E aí você cria assim, uma respeitabilidade com Claro, e você entra na casa da pessoa, né, Celso? Assim, a gente tem que provocar e conquistar esse tipo de coisa. Né? E com o passar do tempo, a gente se torna íntimo. Tanto é que você está na rua, as pessoas... Oi, Celso. Né? Parece seu amigo. Aí às vezes eu fico me perguntando, de onde é que eu conheço? Eu não conheço, ele me conhece muito. Exato, e você conquistou isso com maestria, espetacular. E Celso, ao longo de todos esses anos, tantas notícias, tudo que você já viveu, noticiou, a grande mudança para os dias atuais, que você poderia já estar descansando, você está agora no SBT News, é isso? Isso. Conta um pouquinho disso e a diferença que se deu nesse caminho todo. Depois de inaugurar a Globo News em 96, inaugurar a Record News em 2007, em 2025 eu inaugurei o SBT News. Né? O diferencial de um jornalismo, de um jornal de hard news, ele tem várias notícias atualizando, né? Sim. A nível nacional, internacional, de comportamento. No SBT News, no canal a cabo, ele, digamos assim, seleciona determinadas informações, determinados assuntos e aprofunda. Né? Então, é mais analítico, que a gente chama. Super analítico. Então a gente pega um desdobramento de um caso e vai, digamos, com o apoio de especialistas, de repórteres para trazer a amplitude, né? Sem uma preocupação de tempo. Certo. Que normalmente na TV aberta, tempo é dinheiro. Né? Isso é uma coisa que existia lá atrás. Existe até hoje. Então você tem que condensar, sintetizar a informação. Né? Enquanto que no canal de notícias, tipo SBT News, você pode, digamos assim, ir mais a fundo. Entendi. Esgotar profundamente uma informação. Perfeito. Eu digo com relação à credibilidade da informação, como você vinha explicando, né? Hoje em dia, todo mundo, em todo lugar, tem passa uma informação, influenciadores, canais.
Existe uma militância em torno A disso tecnologia também? facilitou uma profusão de oportunidade para as pessoas, digamos assim, se auto-intitularem como jornalistas. Certo. Né? Lamentavelmente, as pessoas não têm um cuidado ou não investem numa coisa de conquistar credibilidade, respeitar a identidade da informação, fornecendo subsídios para que o telespectador ou o usuário daquela informação faça juízo, entendeu? Claro. Eu sou partidário de uma coisa que o Silvio Santos sempre defendeu, de que, e na Globo também era assim, na Record a gente procurava também trabalhar nesse sentido, fornecer subsídio para que você faça o juízo Certo, daquela informação, daquele acontecimento, entendeu? Não cabe a mim, como jornalista, direcionar ou tentar encaminhar a informação de uma maneira, porque a própria Globo, por exemplo, no passado, tinha um lema na década de 80, como é que abaixo a Rede Globo, o povo não é bobo. Né? Eu me lembro disso. Lembra disso? Lembro disso. Porque era uma coisa de tentar vender uma tendência ou coisa parecida, entendeu? De não respeitar uma coisa que estava ocorrendo na sociedade. Sim, sim. Foi uma demora de cobrir, por exemplo, as eleições diretas. Nossa, que né? eu imagino que Foi um sintoma que não deu voz, por exemplo, ao sindicalismo que existia na época, e aconteceu de repórteres serem, digamos assim, atacados, tentando cobrir um evento no sindicato. Então tem que ter um cuidado muito grande, porque se você constrói, digamos assim, uma imagem, uma respeitabilidade, o dia que você peca, você perde. Perde isso todo o patrimônio. Deveria ser a regra, né, Celso? Mas infelizmente a gente se depara com outro tipo de situação. Hoje, volto a frisar para você, essa oportunidade que a tecnologia traz, as pessoas buscam, digamos assim, a notoriedade a qualquer custo, buscam deturpar uma informação, entende? Valorizar uma palavra que a pessoa possa ter colocado, Sim, entendeu? Em busca de likes, em busca claro, de audiência, de corte, né? Exatamente. De corte. Isso digamos assim, a própria sociedade, o próprio consumidor acaba descobrindo isso e deixando de lado. A gente tem que ter um certo discernimento, mas tem coisas que são difíceis, né, Celso? São difíceis de lidar. Na verdade, a tecnologia propiciou meios para que a gente tenha maior agilidade, maior facilidade para trazer, maior instantaneidade para trazer informação. Porém, tem gente que abusa, se propalando como jornalista ou como donos da informação, entendeu? Exato. As pessoas podem tentar, com o passar do tempo, eles criam juízo acaba aparecendo, muito bacana. É isso. E Celso, em meio a tudo que você noticiou, quais notícias você tem, assim, que você se lembra, que te marcaram mais? Cláudia, são tantas. Assim, tem alguma coisa que você fala, não esqueço? Ayrton Senna, né? Por quê? O Ayrton Senna era um ídolo, né? Era o nosso ídolo. Sabe, que as pessoas palpitavam quando ele erguia aquela bandeira no carro e ganhava um prêmio, tocava aquela música. Nossa. Então você aumentava o batimento cardíaco. Sem né? dúvida. A morte dele foi trágica e comoveu muita gente no Brasil, no mundo inteiro, né? A morte do Tancredo Neves, que foi, digamos assim, a gente fez um acompanhamento de uma transformação na sociedade brasileira, que era sair da ditadura militar e ter um primeiro presidente eleito, mesmo que indiretamente, mas era o primeiro presidente civil, né? E de repente o homem não assume, foi eleito, mas não assume por causa de uma doença. E ficou um calvário muito grande, de quase mais de 30 dias. Eu imagino o trabalho que vocês tiveram nesse tempo. A gente tinha um plantão lá na emissora, entendeu? Que eu não lembro mais o tempo, sei lá, a gente entrava tipo 3 horas, saía 11 horas da noite, entendeu? Aguardando qualquer desdobramento que podia acontecer. Nossa, ideia. Porque o Brasil inteiro estava ligado, né? E existia incerteza, será que a ditadura vai voltar? Os militares vão reassumir? O vice vai assumir? Né? Enfim, existia todo um clima envolvendo isso.
São coisas assim marcantes, mas também marcante. O caso do Césio em Goiânia, Nossa. né, foi uma coisa muito chocante. Particularmente na minha carreira, que são, assim, digamos assim, marcantes para mim, foi a oportunidade, depois de ter saído do Jornal Nacional, ficar um tempo no Globo Repórter, e durante 3 semanas, eu percorri os lugares marcantes da Segunda Guerra Mundial. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou de uma geração em que o filme, os livros, as coisas andavam em volta os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Sim. Né? E eu tive a oportunidade de estar nos locais marcantes. Aquilo, né? Que espetáculo. Então, o fato, assim, por exemplo, de você chegar no campo de Auschwitz, chegar em Gdynia, no local onde os brasileiros pracinhas desembarcaram na Itália, em Anzio, né, em Pistoia, onde eles foram enterrados, os que morreram lá. Você viveu a história. Visitar a Normandia, né, os bunkers lá, os bunkers dos alemães na praia de Calais. Foi um Globo Repórter que marcou os 50 anos do início da Segunda Guerra Mundial. Que cobertura, que então tinha uma matéria inédita, tem um material inédito que a gente ancorou esses materiais, essas informações nesses locais. Então foi um marcante na minha carreira. Outra coisa foi a oportunidade de acompanhar, por exemplo, a eleição e a posse de Barack Obama. Como jornalista, isso me marcou. Eu imagino que seja fantástico, é inesquecível, né? Isso é muita bagagem, é muita coisa. E hoje as coisas, eu sinto, tudo muito raso. E a notícia, ela mudou não, a forma de ser transmitida talvez tenha sido muito modificada. Eu acho que é uma coisa muito restrita, você tinha poucas opções para, digamos assim, se alimentar e formar uma opinião, né? Eu trabalhei na Globo numa época que ela era hegemônica em termos de audiência, né? Um fato colocado num outro canal alternativo, sei lá, Band, Record, coisa parecida, não tinha o impacto que tinha na Globo. Claro, né? Mas lamentavelmente hoje está uma coisa mais equilibrada, né? Isso é salutar para o telespectador, Sim. para o público, Sim. entendeu? Ter visões diferentes. Por exemplo, eu tinha a mania de ler em São Paulo dois jornais, no Rio de Janeiro 2 jornais, Globo, Jornal do Brasil, né? Quando não, Pasquim também, para ter uma visão diferenciada, para formar uma opinião e não ficar uma coisa muito restrita, entendeu? Certo. Não tem descanso, né, Celso? Como é que fazia? Não tem descanso. Assim. Hoje em dia a internet, né, você tem o push, né, que te invade de informação a todo instante. Então você procura, digamos assim, ler diversas opiniões, saber, para ter uma opinião mais genérica, entendeu? Claro, entendo. E não ficar, digamos assim, catequizado por uma corrente. E Celso, falar em opinião, já teve alguma notícia que você estivesse ali transmitindo que você sentiu vontade de opinar e não pôde? Hoje acho que é muito mais aberto. Mas... Não, é mais aberto e a gente tem que exercitar esse tipo de coisa porque você tem que ter, digamos assim, um filtro de sensibilidade do que está ao seu redor. Você tem amigos, tem conhecidos, entende, que te externam e te alimentam com o pensar. Né? E você filtra isso. O grande trabalho é ser equilibrado. Mas né? Você já chegou no ar, assim, a ponto de você querer manifestar uma opinião, eu não sei, talvez um descontentamento e não pôde? Hoje em dia, no trabalho do SBT News, a gente pode. Pode. Né? O que ontem, por exemplo, a gente emitiu uma opinião a respeito de uma atitude do Alexandre de Moraes, digamos assim, entrando num âmbito do trabalho que é do Tribunal Superior Eleitoral, né? A respeito da análise desse grande vídeo aí que está gerando essa polêmica de inteligência artificial. Né? Era uma coisa, ele como relator do processo do Jair Bolsonaro, o ex-presidente, ele pediu uma coisa que é a área do Nunes Marques, do Tribunal Superior Eleitoral. Então a gente usou uma expressão, ele está invadindo a seara do ministro, entende? Do TSE. Então, sei lá, essas coisas assim a gente tem que, digamos, equilibradamente dizer, olha, está acontecendo isso.
né? E aí você vai agradar uns, vai desagradar outros. Eu faço uma comparação seguinte: o comportamento de uso da internet num país de primeiro mundo não é o que acontece no Brasil. Porque aqui tudo pode, né? As pessoas extrapolam uma coisa que veio para beneficiar, né? Exatamente. E está exigindo uma autoridade, uma coisa sensata, por exemplo, nos países da Austrália, agora a França, Inglaterra, com relação à limitação a 16 anos, 15 anos Sim, de acesso à informação. Exato. Porque, lamentavelmente, existe muita deturpação de uma coisa que deveria ser decente. Exato. Em todos os sentidos, né, Celso? Perfeito. Celso, você já deve ter conversado com todo mundo. Se hoje você tivesse que escolher uma pessoa, sei lá, talvez da história, que você fosse entrevistar, quem que ficou faltando? Tem alguém que você imaginaria conversar e talvez não tenha tido a possibilidade, a oportunidade? Eu não trabalhei muito tempo como entrevistador, apesar de ter feito programa de entrevistas, mas envolvendo sempre jornalismo. Certo. Né? Cláudia. Todo mundo. Você já conversou com todo mundo, né, Celso? Não é que eu tenha conversado com todo mundo, não. Mas depende do momento que você encontra, digamos assim, alguém que seja rico, tenha profundidade para alimentar um bate-papo, entende? De vez em quando a gente tem essas coisas, essas referências, né? Mas, assim, de uma personalidade... Não ficou faltando ninguém, é isso. Não. Que bom, Celso, que alegria. Para mim, hoje estar entrevistando Celso Freitas é uma honra assim, gigantesca, até por isso que eu formulei essa pergunta, porque eu estou neste lugar agora. Eu vou tentar descobrir alguém. De momento assim, de bate-pronto para te responder, que não tem. É muita história, muita coisa. Celso, olha, a gente chegou agora no nosso momento sintonia. Sintoniza comigo, Celso Freitas. Eu não vou te pedir uma história inusitada, até porque você me contou tantas, mas eu vou te fazer um pedido que eu acho que a plateia vai adorar, Celso. Você fez o Você Decide. Fiz. Aquele encerramento do Você Decide, ninguém esquece. Dá para você fazer para a gente, Celso, de novo? Deixa eu só esclarecer que o Você Decide eu apresentei porque a Globo precisava, digamos assim, de um apresentador que não fosse um ator, né? Que foram vários atores que apresentaram o programa. Tony Ramos foi o meu antecessor. Sim. Precisava de alguém de credibilidade porque... era muita gente ligando para decidir o final do programa, né? E a Globo limitava, porque cada ligação daquela ela pagava. Né? Então, sei lá, fechava em 20 mil, 30 mil, Caramba. Coisa parecida. Eram 2 ou 3 finais? 3 finais. 3 finais. 3 finais, sempre 3 finais. E aquilo era produzido, os finais estavam produzidos. Na hora mesmo? Era na hora. O público realmente decidia, né? Como é que era o final mesmo? Deixa eu ver se eu lembro. Faz o final pra gente, a sua opinião, o seu voto é muito importante. Ligue pra gente, porque aqui você decide. Maravilhoso. Maravilhoso, Celso, que demais, que legal. Eu estou vivendo isso, a televisão aqui do seu lado. Obrigado. Você fala boa noite, a gente assina. Você fala bom dia também. Maravilhoso espetáculo, Celso, muitíssimo obrigada. Foi uma história, você não é para uma entrevista, Celso, você é para uma semana de entrevista. Obrigado, querida. Obrigado pela oportunidade de contar um pouco dessa carreira de 54 anos. Aí, maravilhoso. Uma honra, mais uma vez te digo isso, de coração. Muitíssimo obrigada. Valeu. Volte, Celso. Obrigado. Volte sempre. Vamos fazer mais entrevistas. Vamos lá. Muito obrigada. Valeu. E para você que ficou conosco até aqui, o meu muito obrigada. Siga-nos nas redes sociais e aguarde os próximos episódios.